Quando ouvimos a palavra Apocalipse, a primeira associação que a gente faz é com o cristianismo. Afinal, a gente vive em uma sociedade cristianizada e tendemos a acreditar que essa palavra está intimamente ligada a essa doutrina. No entanto, a ideia de um fim do mundo, de um apocalipse, é muito mais antiga do que essa religião, existindo em diversas culturas bem antes do surgimento do cristianismo. Nesse vídeo a gente vai abordar como outras religiões também abordam esse tipo de conceito. Vamos falar também sobre como elas incorporam esse tipo de ideia até chegarmos ao conceito de apocalipse que nós temos hoje. Mas antes de começar, eu preciso deixar claro que o meu intuito aqui não é te convencer de nada, muito menos te converter. Eu fiz uma abordagem direta e histórica. Todas as fontes que eu utilizei vão estar disponíveis na descrição do vídeo. E claro, eu utilizei historiadores e pesquisadores conceituados para fundamentar a minha lógica. Então, chega de delongas, vamos logo para essa linha de raciocínio. Então, seguindo uma linha lógica, eu achei justo começar por uma cronologia e então eu comecei pelo hinduísmo. Afinal, o hinduísmo é uma das religiões mais antigas da história. As raízes do hinduísmo são bem antigas e complexas, com evidências arqueológicas e literárias que sugerem que essa religião tem mais de 4.000 anos. Os primeiros indícios de práticas religiosas atreladas ao hinduísmo vêm das civilizações do Vale do Indo, por volta de 3.500 a.C. Essas civilizações indo-europeias que viviam por ali na Ásia Central passaram a escrever as suas profecias, que antes eram apenas transmitidas oralmente. E assim nasceu a compilação de livros que chamamos de Vedas e Puranas. Historicamente falando, nesse apanhado de profecias antigas, nós podemos entender um pouco como essas pessoas entendiam o tempo. O curioso é que para essas pessoas nessa época, o tempo não era linear, como a gente conhece hoje, e sim cíclico. Vamos lá. No hinduísmo, Brahma é uma das divindades que faz parte de uma trindade, e ele é o responsável por criar o universo espontaneamente. Um dia na vida de Brahma é chamado de Kalpa, e ele dura cerca de 4,32 bilhões de anos. À medida que as eras progridem, observa-se um declínio nos valores morais e éticos da humanidade. No hinduísmo, quando a humanidade se torna completamente corrompida, a divindade Vishnu vem para destruí-la. Nos textos sagrados hindus, diz que a próxima reencarnação de Vishnu, que é chamada de Kalki, virá armada com uma espada brilhante como um cometa para destruir os ímpios, os ladrões e as mentes devotas da iniquidade. A Terra então vai ser incinerada para depois poder ressurgir das cinzas. Esse processo de destruição e renovação faz parte da Kalpa, a unidade que representa o dia de Brahma. Após cada Kalpa, Brahma entra no período de descanso. A tradição diz que ele fecha seus olhos e o universo desaparece. E tudo vai ficar vazio até que Brahma acorde novamente. E aí, quando o Brahma acorda, o ciclo todo recomeça. Eu acho muito interessante porque essa visão cíclica, ela é poética, inquietante e, de certa forma, até fascinante. Ela faz a gente lembrar do ciclo sem fim da vida, nascimento, destruição e renascimento. E isso é bem comum em várias culturas da antiguidade. Aliás, esse conceito de tempo cíclico se manifestou em várias culturas na história do mundo e cada uma delas com a sua própria interpretação. Na linha filosófica do estoicismo, uma escola que apareceu na Grécia lá pelo século 3 a.C., foi introduzida a ideia de equipiroses, ou seja, um evento catastrófico que destrói todo o universo em uma explosão de fogo. Os estoicos acreditavam que esse ciclo de destruição e reconstrução acontecia a cada 15.000 anos, marcando um ponto de renovação ao qual o universo seria recriado. Continuando a nossa linha cronológica de raciocínio, agora nós temos os celtas, uma civilização que habitava grande parte da Europa Ocidental e que possuía uma crença um pouco diferente. Para os celtas, o céu caía sobre a terra com uma relativa frequência, e isso provocava uma transformação significativa. Aliás, após o céu cair, tudo recomeçava novamente. Então, até agora, a gente pode observar que o tempo cíclico, era comum na antiguidade, mas uma cultura iria aparecer e ia mudar completamente essa linha. O tempo ia deixar de ser cíclico e passar a ser linear. Essa linha do tempo, esse novo conceito vai influenciar e muito a sociedade, além de fazer brotar o medo no coração das pessoas. É possível que quem trouxe esse novo jeito de pensar no tempo seja um cara chamado Zaratustra.
Zaratustra, também conhecido como Zoroastro, é considerado o fundador do zoroastrismo, uma das mais antigas religiões monoteístas do mundo. Ele teria nascido por volta do século X e 5 a.C., no que hoje nós conhecemos como Irã. Aos 30 anos, Zaratustra teria abandonado a sua vida comum e partiu por uma jornada de peregrinação no deserto. Durante esse período de isolamento, ele fez muitas reflexões sobre a espiritualidade, também teve muitas visões e aprendeu muito sobre o bem e o mal. Foi a partir de tudo isso que ele acabou fundando o zoroastrismo. O zoroastrismo se espalhou rapidamente ali pela Pérsia, defendendo a existência de apenas um deus, Ahura Mazda. E também foi a primeira vez na história que a gente admitiu a existência de uma força contrária ao bem, o mal. E o mal era representado por uma entidade chamada Ahriman. Essa foi uma das primeiras vezes realmente que a gente tinha o conceito de Deus e demônio, intimamente ligado a uma religião. O conflito entre Ahura Mazda e Ahriman culmina ali em uma batalha pelo controle do universo, simbolizando a luta entre trevas e luz. O zoroastrismo profetiza que, no final dos tempos, Ahura Mazda enviará o seu último profeta, Shaoxia, e ele vai ressuscitar os mortos. Após isso, um anjo de fogo vai derreter todas as montanhas e o mundo será coberto por um oceano de lava. Para os justos, atravessar esse oceano será como pisar em leite fresco, mas os ímpios e os pecadores arderão até se purificarem de todos os seus pecados. Então o mal será finalmente destruído, deixando de existir para sempre, sem a possibilidade de renovação. E mesmo que você não seja um praticante do zoroastrismo, acredite, você sofre o impacto que essa religião tem até os dias de hoje. E agora vem um plot twist. Um dos povos mais influenciados pelo zoroastrismo foram os hebreus. Bem, hebreus e persas tiveram um convívio ali até que considerável durante todo o exílio babilônico. E isso levou a uma troca de ideias e influências bem grande. Uma das maiores influências dos zoroastrismos entre o povo persa e hebreu foi a noção da dualidade entre bem e mal. Antes desse contato, na tradição judaica, acreditava-se que tudo, seja bom ou ruim, era obra de um único Deus. Após a interação com os persas, então começou a surgir a ideia de uma interação maligna, representando o antagonismo do bem. No judaísmo, o fim do mundo é conhecido como Asharit Hayamim, que significa mais ou menos os últimos dias. Essa visão catastrófica, apocalíptica, concebia mais ou menos que a catástrofe ia tomar conta do mundo, resultando em uma nova era onde Deus é universalmente reconhecido como a autoridade suprema. O Talmud, uma coletânea de livros sagrados judaicos, sugere que o tempo, como o que conhecemos, durará apenas 6.000 anos. Vale lembrar que o calendário judaico começou a ser contado a partir do nascimento, do surgimento, da criação de Adão. E para os judeus ortodoxos, o fim do mundo tem data marcada. Ele vai acontecer no ano de 2239. Essa convergência entre os conceitos judaicos e do zoroastrismo demonstra como a interação de culturas pode sim mudar as crenças religiosas e influenciar até na visão do Apocalipse. Agora sim, a partir dessa linha do tempo, dessa linha de raciocínio e cronologia, a gente vai adentrar a um mar mais conhecido. Digo isso porque a partir da concepção do Apocalipse judaico, nós vamos desenvolver a concepção do Apocalipse que conhecemos nos dias de hoje. Afinal de contas, Jesus Cristo era judeu. E foi ele mesmo que disse que o mundo como conhecemos hoje está com os dias contados. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. Aquele, porém,
que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, depois desse trecho, durante sua passagem pela Terra, Jesus falou inúmeras vezes sobre o fim dos tempos. No entanto, a visão mais detalhada sobre o Apocalipse é visto justamente no livro Apocalipse. E esse livro foi escrito pelo apóstolo João no ano 95 depois de Cristo. Mas uma observação bem interessante que eu quero trazer para vocês é que esse livro foi escrito durante o reinado do imperador Dominiciano, que foi nada mais do que um dos imperadores que mais perseguiu cristãos na história. Vale a pena observar também que o Apocalipse é um livro que está repleto de metáforas e símbolos. Mas uma coisa ali é clara: ele alerta sobre as perseguições que os cristãos enfrentarão. Apesar de ser um texto sobre o fim do mundo, é provável que o João tenha escrito o Apocalipse para ajudar a aumentar a fé daqueles que estavam sendo perseguidos naquela época. Ele também descreve, o retorno de Jesus Cristo para a Terra e a promessa de que os fiéis seriam levados para o céu para viver eternamente no paraíso. No livro do Apocalipse, João apresenta os sinais do fim dos tempos, como fome, guerra e a falta da fé. No trecho que eu li anteriormente para vocês, Jesus fala exatamente sobre esses momentos. E você não precisa ser um doutor de história para perceber que isso já aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo. Afinal, esses elementos sempre existiram na história da humanidade. Esses sinais são meio que universais, se você for prestar bem atenção, indicando que esse alarme catastrofista tem o objetivo de manter os cristãos sempre em estado de alerta. De acordo com a profecia cristã, antes que a destruição final aconteça, haverá o arrebatamento, quando algumas pessoas são levadas para o céu escapando das piores catástrofes possíveis. Outro aspecto interessante do Apocalipse cristão é que todos serão julgados por Deus no dia do juízo final, e suas ações aqui na Terra determinarão o seu futuro. Agora vem cá, se você tem medo de uma condenação eterna, é claro que você vai mudar o seu modo de agir e de viver aqui. Bom, esse julgamento final culmina em uma visão esperançosa até. Afinal, a Bíblia diz que Jesus vai retornar à Terra trazendo novos céus e uma nova terra. Mas a curiosidade que eu trago para vocês aqui é que, apesar do cristianismo possuir essa visão linear de tempo, a fé dos cristãos sugere que existe um recomeço, tornando todo o tempo cíclico. Esse equilíbrio entre destruição e renovação na fé cristã cria ali uma dualidade interessante. Há aqueles cristãos que acreditam em um fim absoluto, enquanto outros vê no Apocalipse um novo ciclo de recomeço. Até aqui a gente pode perceber que, na maioria dessas culturas que eu abordei nessa linha do tempo, o fim do mundo é seguido de um conceito negativo, principalmente para quem está vivo na superfície da Terra. Mas existe uma religião que possui um fim do mundo, digamos que um pouco mais otimista, se eu posso dizer assim. Estamos falando sobre o islamismo. Nessa parte eu vou explorar com vocês como que o islamismo aborda o conceito de apocalipse e quais são essas diferenças entre cristianismo e islamismo. A partir do século VII, a gente começa a ter relatos da pregação de Maomé, que é considerado o fundador do islamismo. Talvez por ser uma religião monoteísta, a crença de apenas um Deus, ele divide bastante semelhanças com outras religiões monoteístas. Aliás, no islamismo, o conceito de apocalipse é ligado intimamente ao conceito de juízo final. Uma figura importante nessa tradição é chamado de Dajjal. Se trata de um falso profeta que vai tentar dominar o mundo, por assim dizer. E esse falso profeta vai ser confrontado diretamente por Mahdi, o Redentor. Tudo isso vai acontecer entre uma grande batalha na qual o bem vai prevalecer e o mundo será finalmente purificado de toda a maldade e toda a humanidade também. Aliás, o fim do mundo, nesse contexto islâmico, é resultado deste confronto. A diferença é que, ao fim, no islamismo, todos os seres, ao final da batalha, serão convertidos ao islamismo. Após essa batalha, o anjo Israfil tocará a sua trombeta, dando início ao grande julgamento, que vai durar aproximadamente 50 mil anos. Nesse julgamento, todos os seres vivos da Terra, plantas e animais inclusos, ressuscitarão
e terão a oportunidade de testemunhar contra nós, a humanidade. E pensando bem, se um dia plantas e animais tiverem voz nessa narrativa, a gente tá ferrado. A humanidade vai enfrentar umas consequências bem severas se isso acontecer. Depois de todo esse processo, cada ser humano, segundo o islamismo, vai ter que atravessar uma ponte mais fina que um fio de cabelo e mais afiada do que uma espada. Apenas os bons e os justos conseguirão passar essa ponte para o paraíso e lá eles vão alcançar a vida eterna. Um ponto curioso é que este momento do julgamento é incerto, ele não tem uma data. A única pessoa que sabe, quando isso vai acontecer é Deus, Allah. E é justamente essa incerteza que leva um dos maiores ensinamentos, talvez, do Maomé. Viva a sua vida como se ela fosse infinita, mas faça o bem como se você fosse morrer amanhã. Essa perspectiva do apocalipse islâmico destaca a importância de vivermos com bondade e senso de justiça aguçado, sabendo que a grande batalha pode vir a qualquer momento. Bom, chegamos até aqui. Consegui começar essa linha de raciocínio cronologicamente, passando pelas principais religiões que a gente tem na história do mundo. Claro que uma ressalva sobre isso, mas agora é a hora da minha conclusão. A crença no Apocalipse, presente em diversas religiões e culturas na história do mundo, construiu na nossa sociedade uma sensação de medo e respeito. Aliás, medo e respeito por uma força maior do que a própria humanidade. Essas narrativas, frequentemente, incluem seus símbolos de destruição e reconstrução. E se você parar para refletir sobre toda essa história, isso meio que serve como um freio existencial, lembrando-nos que, por mais que avancemos tecnologicamente, socialmente, ainda estamos sujeitos a forças que vão além do nosso controle. Essas histórias de fim do mundo também têm um papel importante na construção dos nossos valores morais e éticos. Se você pensar bem, isso deveria criar no coletivo uma ideia de responsabilidade coletiva. A ideia de um juízo final, de um julgamento para as nossas ações, nos faz questionar sobre as escolhas que temos ética e moralmente nesse mundo. Como a gente trata as outras pessoas, como a gente trata quem a gente não gosta, ou quem a gente gosta, como a gente trata o próprio planeta, em um mundo onde catástrofes e crises ambientais que seja são cada vez mais comuns. Agora a questão sobre o fim do mundo acaba ganhando um novo sentido, trazendo consigo ali uma mistura de temor e respeito. No entanto, eu particularmente acredito que essas crenças podem ser vistas de duas maneiras. Como um lembrete para a gente viver com mais consciência, mais presente no presente, respeitando as leis universais e buscando um bem maior, ou também como uma forma de controle, onde o medo do apocalipse é imposto para que você assuma comportamentos específicos. Qualquer que seja essa interpretação, a questão que fica é, em um mundo onde temos cada vez mais acesso à informação e às ferramentas necessárias para mudar ou moldar a sociedade, como essas crenças de antigas culturas podem influenciar as nossas ações hoje. E acima de tudo, nós realmente estamos prontos para um apocalipse ou estamos mais focados no medo ao desconhecido? Pensa nisso. A forma como interpretamos o apocalipse diz muito sobre quem somos como sociedade e como indivíduos. Será que essas crenças nos motivam a agir pelo bem do próximo ou elas servem apenas para alimentar o nosso medo pelo inevitável? A resposta dessas perguntas pode revelar muito sobre nossa própria essência e o caminho que devemos seguir.